Sobre as crenças e as práticas dos gregos antigos, Jean-Pierre Vernant, em Mito e Religião na Grécia Antiga, explica: como não se situam num plano doutrinal, suas certezas não acarretam para o devoto a obrigação, sob pena de impiedade, de aderir integral e literalmente a um corpo de verdades definidas. Para quem cumpre os ritos, basta dar crédito a um vasto repertório de narrativas conhecidas desde a infância, em versões suficientemente diversas e em variantes numerosas o bastantes para deixar, a cada um, uma ampla margem de interpretação. É dentro desse quadro e sob essa forma que ganha corpo as crenças em relação aos deuses e que se produz, quanto à natureza, ao papel e às exigências deles, um consenso de opiniões suficientemente seguras. Rejeitar esse fundo de crenças comuns seria, da mesma maneira que deixar de falar grego e deixar de viver ao modo grego, deixar de ser si mesmo. Mas nem por isso ignoram que existem outras línguas, outras religiões além da sua, e sempre podem, sem cair na incredulidade, tomar em relação à sua própria religião distância suficiente para elaborar a respeito dela uma livre reflexão crítica. Os gregos não se privaram disso. O que este nosso grande estudioso helenista quer nos passar? Que a religião grega era cultural, fazia parte do modo de viver deles, do modo de ser daquele povo. É uma religião étnica. Não há separação entre noções do sagrado e mundano. Quase tudo é interligado às práticas que se direcionam ao divino. É a linguagem sagrada com as suas divindades, que, de certo modo, lhes pertencem culturalmente. Deuses helenos, metaforicamente, são cidadãos daquele povo e ajudaram a construí-lo. Não é intuito aqui, contudo, declarar em definitivo que os deuses são restritos ou presos aos seus povos, mas é importante considerar a cultura original para se compreender as divindades e tudo que compõe a sua persona. Para complementar esse pensamento, temos um fator de extrema importância que o devoto moderno deve saber de antemão, que a religião helênica era essencialmente local. Apesar de elementos comuns, tanto no mito quanto nos ritos das antigas comunidades helênicas, a religião e mesmo os deuses recebiam identidades muito próprias. Por exemplo, as funções dos deuses e suas representações podiam ser distintas do que comumente lhes são atribuídas. Inclusive, proibições rituais podiam aparecer em determinadas cidades-estado e para a mesma divindade, noutra região, não haver tais tabus. Cada polis, cada demos, e assim células gradativamente menores. Santuários podiam funcionar de maneira diferente numa mesma região. Em resumo, o que hoje chamamos de religião helênica era um conglomerado de cultos e mitos diversos, sem compromisso de alinhamento um com os outros. Há casos em que estrangeiros, ou seja, aquele de outra cidade-estado, não podiam realizar sacrifícios em outros santuários de outras regiões. Nas histórias de Heródoto, há um exemplo deste em relação ao templo de Hera. Já é sabido que os gregos antigos não tinham nome para sua religião. Simplesmente era parte da cultura, assim como a língua, os costumes, o modo de ser, a mitologia. Tudo isso, em resumo, ethos helênico. Ethos sendo o conjunto de costumes de determinado povo, a sua cultura, enfim, tudo o que produziram. Algumas palavras eram usadas quando se referiam ao sagrado. Eusébia era piedade, ou sentimento religioso, que abrangia o respeito aos deuses, à família e às leis. Latria, que é o culto ou adoração propriamente dita, e tem uma mais popular, pelo menos da Ática, que é katá ta patria, significando de acordo com os costumes ancestrais. Se não há dogmas no helenismo, katá ta patria é o condutor da vida religiosa dos helenos. Era o conjunto das tradições helênicas ancestrais, que, por sua vez, é essencialmente ortopráxico e conservador por natureza, ou seja, nada deveria ser mudado das práticas cultuais. Novos cultos até podiam surgir, mas uma vez estabelecidos, nada poderia ser alterado. Aliás, este é um dos motivos porque alguns grupos lá da Grécia não realizam casamentos homoafetivos, porque simplesmente não possuiria apoio da tradição ancestral. É comum as pessoas iniciarem seu contato com os deuses helenos através da mitologia, geralmente em coletâneas rasas ou outra fonte qualquer e fragmentária. Esse contato restrito à mitologia transmite a impressão de que são narrativas universais, aceitas em todo o mundo helênico.
Certamente Homero e Hesíodo tiveram um longo alcance na antiguidade, porém não foram os nossos únicos poetas, e nem as únicas fontes mitológicas. Os mitos até podiam ser estritamente produtos locais, como os cultos. Por isso existem números sem conta sobre genealogia, relacionamentos, locais sagrados e tudo o que se fala sobre as divindades. Não há certo ou errado nelas, a diferença podia ser mais na popularidade daquelas narrativas. Diante de tudo isso, trago o seguinte alerta: o cuidado para não transformar em dogma variantes mitológicas e cultuais. Uma vez que a religião helênica possui essencialmente caráter local, suas narrativas e cultos podiam ser, de certa forma, em Corinto, e lá em Atenas de outra forma. E naturalmente para eles estava tudo bem. Lembrando que cada comunidade helênica podia ser um mini-mundo religioso muito diferente da dos seus vizinhos, com calendários, mitos e ritos muito particulares. Exemplificando mais uma vez, o heleno que nascesse em Tebas seguiria os costumes de Tebas. Aquele que nascesse em Delfos seguiria os costumes de Delfos, e assim por diante. E ainda assim inseridos numa cosmovisão identitária comum. Para nós que buscamos nos helenizar e respeitar antigos costumes sagrados na nossa relação com os deuses, é um grande desafio, uma vez que não nascemos na elas e não temos nenhuma ligação com local nenhum de lá. Contudo, creio que, se o que temos feito for reconhecido como helênico por outro helênico, já conquistamos um grande primeiro passo.